Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Morávamos num sítio no interior do Rio Grande do Sul. Nossa casa, na verdade, ficava nas mesmas terras da fazenda em que o meu marido trabalhava. Eu me casei muito nova. Não tinha completado nem 14 anos quando fui morar com o Dito. Aliás, no sítio, pelo menos naquela época, em alguns casos as meninas eram praticamente obrigadas pelos pais a se casar, antes mesmo de virar mocinhas. Comigo, por exemplo, foi assim. Aliás, posso dizer que, de um determinado ponto de vista, até que tive sorte, pois me casei com alguém de quem eu gostava, por quem estava completamente apaixonado. Apesar disso, no entanto, meu casamento não foi nada daquilo que eu tinha imaginado. Daquele mar de rosas que eu havia sonhado, sobrou muito pouco, porque desde os primeiros tempos eu me deparei com a indiferença e o desprezo. Meu marido achava que a única serventia da mulher era cuidar da casa e dar filhos para o seu homem. Pena ele ter esperado até o nosso casamento para mostrar a sua verdadeira face. A nossa primeira noite juntos, por exemplo. Lembro que eu estava morrendo de medo, coisa, aliás, mais do que normal. Pois, como já disse, eu me casei muito novinha, sem experiência nenhuma. E além de não ter nenhuma experiência, de não saber nada da vida, ele não foi nem um pouco delicado. Veio com tudo para cima de mim, tirando a minha roupa, querendo me possuir à força. Olha, eu fiquei tão assustada que comecei a chorar. Ele, claro, não gostou. Vamos parar com essa choradeira aí, senão eu te devolvo para tua mãe, viu? Que frescura é essa agora? Se alguém ouvir, vai pensar até que eu tô te matando. Foi um susto. Foi um verdadeiro susto. E foi nessa base a nossa noite de núpcias. Aliás, meu marido, mesmo depois daquilo, nunca fez amor comigo. Segundo ele mesmo dizia, me usava. Era essa expressão de que ele se utilizava para caracterizar aquele momento em que duas pessoas têm intimidade. Ele não falava fazer amor, nem transar. Era usar. Chegava da roça e já vinha com aquela conversa. Ô, Maria, depois de servir a janta, vai tomar um banho, viu? E depois eu vou te usar. Com o tempo eu fui me acostumando com o jeito dele. É como dizem, a gente se acostuma até com coisa ruim. Até porque, repito, eu gostava do desgramado, mas gostava mesmo. E aos poucos, até por conta dos conselhos da minha mãe, eu fui me resignando, acreditando que era mesmo daquele jeito que as coisas funcionavam. Eu não conhecia a vida. Acabei aceitando que o meu papel naquela casa era só aquele: cuidar dos afazeres domésticos e lhe dar filhos. E foi exatamente aí que começou o meu drama. O problema é que os filhos não vinham. Entrava ano e saía ano e eu não conseguia engravidar. Na cabeça dele, claro, a culpada era eu. E sendo eu a culpada, ele se julgava no direito de me chamar de tudo, inclusive de imprestável. Claro que isso me magoava muito. Me machucava demais. Afinal de contas, eu também queria ser mãe. Se não engravidava, não era por falta de vontade. Mesmo assim, fomos levando. Já estávamos casados há 5 anos quando ele apareceu com aquela novidade. Chegou da roça com aquela mulher do lado. Chegou e já foi falando. Ô, Maria, chega aqui um pouquinho que eu quero conversar contigo. Ó, essa aqui é a Judite, ela é prima do meu cunhado. De hoje em diante, ela vai morar aqui com a gente, para te ajudar no serviço da casa. Estremeci, até porque não precisava de nenhuma ajuda. E aquilo me pareceu tão estranho. Podia muito bem me virar sozinho, dar conta das minhas obrigações sem ajuda de ninguém. Para que aquilo? Essa Judite era uma menina, dos seus 15, 16 anos no máximo.
Bonitinha até, embora super encabulada. Parecia um bichinho do mar. Mal me olhava nos olhos. E embora eu nunca contestasse nenhuma decisão do meu marido, acabei falando aquilo para ele. Que é isso, Dito? Não precisa não. Você sabe que eu dou conta de tudo sozinho? Ele nem se dignou a responder. Apenas se virou para outra e falou: anda, Judite, pode entrar que a casa agora também é tua, viu? Olha, juro que na hora eu não pensei em maldade. Mas nem por um minuto me passou na cabeça a ideia de que o meu marido estivesse com segundas intenções com aquela menina. Ele tinha dito que a menina era parente do cunhado, que ele estava ali para me dar uma mão no serviço, e eu, apesar de achar que não precisava, acreditei. Naquela noite, assim que o Dito foi tomar banho, eu tentei puxar conversa com ela. Só que a coitada era tão acanhada, mas tão bichinho do mato, que só respondia com sinais de cabeça. Envergonhada que dava até pena. Dava para ver que ela também não estava se sentindo à vontade naquela situação. Bom, de um jeito ou de outro, o tempo foi passando. E à medida que o tempo foi passando, eu fui abrindo os olhos. Se lá no começo nem desconfiei das segundas intenções do meu marido, com o passar do tempo eu fui me dando conta do que realmente estava acontecendo. Até porque não tinha como não perceber. No começo, eu me neguei a acreditar. Achava que era coisa da minha cabeça. Depois, eu vi os dois juntos e sentia que tinha alguma coisa acontecendo. Para piorar, o Dito passou a me procurar cada vez menos na cama. Olha, não foram poucas as vezes em que acordei de madrugada e me vi sozinha ali na nossa cama. Na verdade, lá no fundo, eu sabia onde ele estava. Sabia onde e sabia com quem. Só que não sei porquê. Eu nunca falei nem fiz nada. Nunca tive coragem de abrir a minha boca. Nem com ele, nem com ela. Aceitei e sofri tudo calada no meu canto. A cada dia que passava, meu sofrimento aumentava. Porque ficava claro, cada vez mais claro, que aquela menina era tão mulher do meu marido quanto eu. Ou quem sabe até mais. No começo, ele ainda disfarçava, mas com o tempo perdeu completamente a vergonha. Tanto que numa certa noite, chegou ao cúmulo de falar aquilo para mim. Ô Maria, olha, hoje você vai dormir lá no outro quarto, tá bom? Eu estremeci. No outro quarto? Mas por que isso, Dito? Não discuta, Maria. Só faz o que eu tô mandando. Já falei, você vai dormir no outro quarto. Era sempre assim. Ele mandava e eu obedecia. Aquela noite, os dois passaram juntos. Eu lá, no quarto em que a Judite costumava dormir, e os dois no meu quarto, fazendo amor na minha cama. Eu acho que nunca chorei tanto na minha vida. Enquanto escutava o barulho dos dois, eu chorava em silêncio. Nunca pensei que um dia fosse ser tão humilhada. E dentro da minha própria casa, e pelo meu próprio marido. Olha, as coisas chegaram a tal ponto que a primeira coisa que ele fazia quando chegava do serviço era dar um beijo na Judite, como se fosse ela a mulher dele e não eu. Aquilo me machucava tanto, mas tanto. Aquilo me magoava tanto, acabava comigo. Só eu sei quantas lágrimas derramei por conta do descaramento do meu marido. Na verdade, até hoje não sei como consegui suportar por tanto tempo. Hoje, quando lembro de tudo, eu fico me perguntando como permitir que aquilo tudo acontecesse. Sim, porque eu praticamente concordei com aquela sem-vergonhice desde o começo. Nunca falei nada. Nunca abri a minha boca para reclamar. Nunca lutei de verdade pelo amor do meu marido. Como foi que permiti? Mas no fundo, eu sei. Era amor. Eu era apaixonada por ele.
apesar de tudo que ele me fazia. Quem sabe também por conta da minha situação. Não sei. Até porque morávamos naquele lugar, tão longe de tudo e de todos. O vizinho mais próximo, só para se ter uma ideia, ficava a mais de 5 quilômetros da nossa casa. Eu não tinha contato com mais ninguém. Meus pais tinham vindo embora para Curitiba. Eu não podia me abrir com ninguém sobre as coisas que vinha passando. Aliás, nem mesmo a ela, a Judite, eu cheguei a falar alguma coisa. Até porque, olha, nem raiva eu tinha da coitada, porque é como eu estou falando, era também uma coitada. Deixei que ela tomasse o meu lugar, que ela fosse ocupando o meu espaço bem devagarinho. Não entendo como pude me resignar tanto, a ponto de aceitar tudo sem abrir a boca. Se bem que, repito, no fundo eu falo isso, mas eu sei. O tiro de misericórdia foi disparado num final de semana. Eu estava terminando de preparar o almoço quando o Dito entrou na cozinha, todo feliz, falando bem alto. Você viu que a Judite está esperando um filho, Maria? Isso sim é que é mulher. Olha, bendita a hora que eu trouxe essa menina para morar aqui com a gente, viu? Porque se fosse depender de você, não ia ter filho nunca nessa vida, né? Olha, aquilo acabou comigo. Foi a gota d'água, como se fala. Acho que nada me machucou tanto como ouvir aquilo, nem mesmo quando eu descobri que os dois estavam me traindo. Eu sofri tanto como naquele instante. Foi dolorido demais. Bom, a partir daquele momento, a minha presença naquela casa passou a ser completamente ignorada. Eu parecia mais uma empregada do que a dona. Tudo era Judite, tudo era o filho que ela esperava. Nem mesmo na minha cama eu dormia mais. Até na cama ela já tinha tomado o meu lugar. Foi só depois do nascimento do bebê que eu resolvi dar um basta. Pensei comigo, quer saber de uma coisa? Chega. Não quero mais viver assim. Isso não é vida. Um dia, acordei disposta a sumir daquele lugar de uma vez por todas. E enquanto meu marido trabalhava na roça, peguei a estrada e só com a roupa do corpo, com uma mão na frente e a outra atrás, ganhei o mundo. Nunca andei tanto. Pedi auxílio a muita gente, mas ninguém quis me ajudar. Todos me viraram as costas, certamente com medo da reação do Dito. Hoje, moro aqui em Curitiba. Ainda não consegui localizar os meus parentes. Procuro pelo meu pai e pela minha mãe como quem procura uma agulha no palheiro, mas nunca perdi a esperança de um dia reencontrá-los. Aqui comi o pão que o diabo amassou, mas uma coisa eu garanto. Nada parecido com o inferno que vivi naquela casa, ao lado do meu marido. Quando aqui cheguei, fui inclusive obrigada a me prostituir, antes de encontrar um trabalho digno numa casa de família, onde, aliás, trabalho até hoje. Meus patrões são bons para mim, pelo menos nisso tive sorte. Estou com 26 anos. A vida dura que tive me ensinou que a coisa mais difícil desse mundo é ser feliz. Mas é claro que ainda acredito no amor. Ainda espero ser feliz. Encontrar alguém que goste de mim de verdade. Que saiba me valorizar. Que saiba compreender e respeitar os meus sentimentos. Coisa que você, Dito, nunca fez. Às vezes eu me pergunto, o que eu era para você? Será que algum dia você teve algum sentimento por mim? Se não teve, por que então se casou comigo? Por que me levou lá para tua casa, se era para me tratar daquela forma? Eu tinha sentimentos, Dito. Eu te amava, te respeitava acima de tudo. E como pagamento, o que você fez? Levou aquela menina para debaixo do nosso teto, para transformá-la em tua mulher, mãe do teu filho. Enquanto eu chorava, naquele quartinho minúsculo, sozinho, abandonado, naquela que um dia foi a minha casa, você se divertia nos braços dela.
fazia amor com ela em cima da nossa cama. Enquanto eu te amava, tudo o que você fazia era me humilhar e dizer que ainda assim, Dito, ainda assim eu sinto saudades e não te esqueço. E dizer que ainda assim, apesar de tudo que você me fez passar, até hoje não te esqueci e nem deixei